União de Facto. Sejam bem-vindos ao podcast União de Facto, um podcast a sábado sobre a União Europeia. E o meu nome é Catarina Caria, eu vou ser a vossa companhia todas as semanas, a partir de hoje, aqui diretamente do Parlamento Europeu, para falarmos de Europa. Entre 6 e 9 de junho, mais de 365 milhões de cidadãos irão às urnas para votar para as eleições europeias. E no ano decisivo para a democracia e para que o teu voto seja consciente e informado, conhece aqui as principais soluções, os principais problemas e os principais nomes que marcarão os próximos anos aqui em Bruxelas. Começamos com uma convidada muito especial, Lídia Pereira. É próxima de idade, natural de Coimbra, formada em Economia e eurodeputada do PSD, presidente também da Juventude do Partido Popular Europeu e é uma verdadeira campeã da juventude dedicada a promover os interesses e aspirações dos jovens no seu mandato parlamentar, desde que aqui chegou a Bruxelas em 2019. Lídia, muito obrigada por estares connosco hoje. Obrigada pelo convite. Lídia, desde que ingressaste no Parlamento Europeu, que tens desempenhado as funções de vice-coordenadora do Grupo Parlamentar na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, mas és também membro da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar. E tens participado, inclusive, de forma muito ativa, eu diria, nas discussões sobre os temas do ambiente e da transição energética e considero eu, uma das principais bandeiras. Recentemente tocaste na pasta do clima com o relatório para uma proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro de certificação da União Europeia para a remoção do carbono. A pergunta que eu te coloco é: a neutralidade climática em 2005, a neutralidade carbónica em 2050 é possível? É uma realidade? É possível, mas para isso nós temos que ter um ecossistema que permita que a tecnologia nos ajude a cumprir esse objetivo. E daí a certificação de que falavas, de forma mais fácil e correndo aqui o risco de utilizar o estrangeirismo, chama-se Carbon Removals, portanto é remoção de carbono, e aquilo que nós estamos a criar é um mercado voluntário de créditos de carbono. Portanto, o que é que vai fazer? Vai remunerar as atividades que removem o carbono da atmosfera, porque apenas com as medidas de impacto na mitigação das alterações climáticas nós não conseguimos chegar à neutralidade carbónica, pelo menos o continente europeu não consegue chegar à neutralidade carbónica em 2050 e para isso precisamos de uma ajuda suplementar. E é isso que a remoção de carbono vem fazer. E que este relatório em particular que liderei vai permitir a vários operadores, em várias dimensões, ter esse impacto positivo para cumprirmos este desígnio, que é um desígnio para as gerações, não é apenas para o presente, é para garantirmos que há uma velha máxima que eu costumo utilizar também pela minha formação enquanto escoteira. Baden-Powell dizia que nós temos que tentar deixar sempre o mundo um bocadinho melhor e é também nessa máxima que eu vejo o nosso compromisso com a neutralidade carbónica em 2050 e para o qual eu acho que tem sido uma jornada muito proveitosa. A minha pertença, a minha presença tanto na Comissão de Economia como na Comissão de Ambiente, mostra isso mesmo, é que as soluções podem ser encontradas dentro da moderação, não esquecendo a importância do crescimento económico e garantindo que temos o cuidado pela preservação do planeta, porque a preservação do planeta é a preservação das nossas vidas e a garantia de que temos uma qualidade de vida e vidas saudáveis por várias gerações. E é isso que eu tenho feito ao longo destes 5 anos. Começou tudo em 2019, quando decidi fazer uma campanha neutra em carbono. Na altura, a Celeste, que era a Carrinha Pão de Forma, grande protagonista dessa campanha, e também muito poluidora, nos ajudou a fazer campanha por todo o país, mas tinha que haver um compromisso que fosse realista e que nós mostrássemos esse compromisso de facto com o ambiente e, portanto, esse tem sido uma das minhas bandeiras ou das minhas prioridades e associado também, mais recentemente, às clean tech.
as tecnologias limpas. Queres falar-nos um bocadinho sobre isso? Sim, eu tenho tenho também liderado essa discussão, esse debate, numa iniciativa que é interpartidária, portanto, são vários os grupos políticos no Parlamento Europeu que querem, vários colegas de outros grupos políticos que querem contribuir para esta agenda. É uma agenda que, novamente, combina a economia e o ambiente, a inovação e a tecnologia. Porque eu acho que as soluções para os vários desafios que temos pela frente vão beber um pouco destas 4 dimensões e, portanto, Portugal, por exemplo, tem um grande potencial para as tecnologias limpas. As energias renováveis são um exemplo disso, mas há outras técnicas que estão a ser implementadas, como, por exemplo, técnicas para a remoção de carbono, as quais devemos criar um enquadramento legal em que permitam crescer, ganhar escala e ser competitivas no mercado e que sejam depois a primeira opção quando tivermos que recorrer ao fornecimento de energia. Eu acho que nesta questão é sempre muito importante falarmos sobre as parcerias público-privadas, não é? E também com a forma como o setor privado acolhe estas ideias e acolhe esta regulação. Como é que tu vês, portanto, esses incentivos e até mesmo a própria recepção de ideias? Eu acho que é muito claro que se nós quiséssemos confiar apenas e só no setor público para desenvolver ou desenrolar esta transição não é suficiente. E, portanto, é muito importante a participação do setor privado, até mesmo por questões relacionadas com a investigação e desenvolvimento, com a inovação. Há muitas coisas a acontecer no setor privado e que depois são transportadas também para o setor público. Há coisas que o setor público vai conseguindo fazer e, portanto, a minha mensagem tem sido, ao longo destes anos, temos que estar todos on board, não é? Temos que estar todos a bordo desta transição. Alguma tensão que existia não fazia sentido. Aliás, eu, das muitas reuniões que tenho com várias organizações, entre as quais empresas, é muito claro o compromisso das empresas europeias com a neutralidade carbónica e com a descarbonização da própria economia. As dificuldades, muitas vezes, depois vêm do lado do financiamento, ou os prazos, ou os calendários, que são, de facto, exigentes e para os quais nós também temos que ter alguma sensibilidade, porque não conseguimos fazer a transição do dia para a noite. Portanto, temos que tentar encontrar aqui um equilíbrio, mas, sem dúvida, que para nós conseguirmos fazer esta transição precisamos de todos os agentes da nossa sociedade. Das famílias, das empresas, do Estado e precisamos também, particularmente na Europa, que eu acho que também é importante dizer isto, a Europa tem sido a geografia do mundo que mais tem feito no combate às alterações climáticas. Vou dar um exemplo. Eu tenho sido relatora permanente para a posição do Parlamento Europeu na Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, as COPs, Exatamente. a COP, e nesses fóruns tenho percebido, nas várias reuniões que temos nessas ocasiões, que de facto a União Europeia é quem tem os instrumentos já a implementar ou implementados para a descarbonização da economia. Aquilo que eu ouço muitas vezes de colegas de outros parlamentos, de países até fora da União, sobretudo fora da União Europeia, porque não têm muitas vezes outro tipo de compromissos, é que, bem, estamos neste momento a desenvolver uma estratégia, bem, agora estamos a desenvolver um plano de ação. E nós, europeus, dizemos, mas nós temos um plano de ação, nós temos um plano. Nós estamos a descarbonizar a nossa economia e estamos a cumprir com os objetivos climáticos. Mas para isso precisamos dos outros países, em particular dos maiores poluidores do mundo, para que possamos chegar a bom porto, porque de outra forma todo o esforço que nós imprimimos nas nossas vidas, nas nossas empresas, que depois têm também impacto na competitividade europeia, na competitividade das nossas empresas, não esquecer que o tecido empresarial é sobretudo composto por pequenas e médias empresas, portanto é um esforço brutal do ponto de vista regulatório, não produzirá muito ou será muito pouco para a ambição global que existe e, portanto, é muito importante passar esta mensagem que nós estamos a fazer, às vezes até mais do que possivelmente deveríamos. A ambição nunca é demasiada, mas neste caso em particular, tendo em conta o impacto regulatório que tem no funcionamento da nossa economia,
às vezes, e com os calendários apertados, é difícil, não vou dizer o contrário, mas é muito importante passar esta mensagem. Nós estamos a fazer, se calhar, aquilo que os grandes poluidores ainda não começaram ou ainda não já se terão comprometido, mas continuam relutantes, porque, a desculpa é sempre a mesma, as economias estão a crescer e, portanto, é nisso que estão focados. Mas a verdade é que se não tivermos um planeta não há por onde crescer e, por isso, temos que trazer os outros países e a União Europeia tem sido, de facto, uma líder indiscutível nesta matéria e temos feito de tudo para mostrar às outras geografias do mundo que é possível descarbonizar a economia. E é possível fazê-lo com conta, peso e medida e, sobretudo, com uma palavra fundamental, ou duas: equilíbrio e colaboração. Eu acho que para nós, esta geração mais jovem, isto é uma agenda que é fundamental. Acho que também temos uma consciencialização muito maior, porque lá está, é o nosso futuro que está em risco, e é precisamente nesse ponto que eu gostaria de pegar, que é o facto de tu teres sido, eu gosto muito de utilizar sempre os primeiros, mas tu és a primeira portuguesa e a primeira mulher a assumir a presidência da juventude do Partido Popular Europeu, que é, aliás, a maior organização política de juventude da Europa. Portanto, pretty big deal, eu diria. E nós sabemos, obviamente, que o futuro passa por nós, passa pelos jovens, e tu dizes muitas vezes que a União é um projeto de gerações. Sim. Mas é mesmo assim que funcionam as coisas nos corredores aqui do Parlamento Europeu? Sem dúvida, é um projeto de gerações e tem que continuar a ser ainda um projeto maior de gerações. Eu tenho dito e estou absolutamente convicta disto. É inegável o problema demográfico que temos na Europa. Temos uma sociedade, ou temos sociedades envelhecidas, mas não nos podemos esquecer que são os jovens que trazem muitas vezes a inovação e o risco, que traz outras boas coisas, o crescimento económico, por exemplo. E, portanto, eu acho que temos que... Esta tem sido, aliás, a minha mensagem para as estruturas que fazem parte, para as organizações que fazem parte do IEP e que nós temos tido algum sucesso, diria, que temos que promover uma renovação geracional. Uma renovação geracional nas organizações. E isso passa por trazer os jovens, muitas vezes de fóruns de aconselhamento, os advisory councils, não é? E trazê-los para o centro da decisão. Para que os jovens tenham, de facto, uma voz. E não seja só uma voz consultada, mas seja uma voz participativa do processo legislativo. E, portanto, eu tenho tido a oportunidade a minha experiência de viver esse projeto de gerações, porque tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas mais experientes do que eu, mas também dar a minha visão para determinadas matérias que muitas vezes até há um distanciamento geracional, mas isso, enfim, é uma coisa que é ultrapassável. O meu ponto aqui é, temos tido eu tenho tido esta mensagem desde da primeira vez que fui eleita como Presidente da Juventude do PPE, estou agora num terceiro mandato, e a Juventude do PPE vai estar numa posição em que vamos poder conseguir eleger um pequeno grupo parlamentar nestas eleições europeias. Portanto, foi um trabalho, eu diria um trabalho de formiguinha, que deu, ou que vai dar alguns frutos, e o qual me orgulha bastante, porque é de facto, tem que haver este compromisso claro. Os jovens não servem apenas para ir abanar as bandeiras nas campanhas eleitorais, porque nós temos capacidade para debater os temas dos adultos, e isto até digo de uma maneira até um bocadinho, paternalista, porque eu sou vice-coordenadora da Comissão de Economia, sou coordenadora da Comissão de Fiscalidade, sou jovem, portanto temos capacidade para debater estes grandes temas, e são temas que nos afetam. E há um outro elemento para responder à questão da Europa ser um projeto de gerações, que é, eu tenho trazido muito para o debate as questões relacionadas com a solidariedade intergeracional. Ou seja,
nós vivemos hoje num mundo muito mais complexo do que aquele que se vivia há 100 anos atrás. Por exemplo, há 100 anos atrás não se falava de alterações climáticas. Hoje é um dos temas fundamentais. O ambiente, tecnologia, cibersegurança, inteligência artificial. Tudo está mais difícil de percebermos no curto espaço de tempo em que a nossa vida anda permanentemente acelerada. E para isso nós temos que ter também, adaptar a nossa capacidade de decisão a esse impacto geracional que a decisão de uma política pública tem no presente ao longo das próximas gerações. Falava das alterações climáticas. O Green Deal ou a Lei Europeia do Clima tem um impacto que é um impacto geracional. Produz efeitos agora, no presente, mas também e efeitos a vários níveis, na economia, no ambiente, a nível da sociedade. O mesmo se passa com a inteligência artificial e, portanto, nós temos de ter uma capacidade de avaliação de impacto nas gerações. Portanto, aquilo que eu defendo, inclusivamente, é neste Parlamento criar-se uma comissão para o futuro, uma comissão que avalie as políticas públicas que são discutidas, ou a legislação que é discutida, e que se avalie o impacto ao longo das várias gerações, porque uma lei não é... Há leis que têm uma validade temporária, há leis que têm uma validade mais permanente. E é isso que eu acho que é importante nós termos essa capacidade, também para nós, jovens hoje, que seremos mais velhos daqui a uns anos, possamos avaliar a responsabilidade dos intervenientes nesse processo decisório. Porque muitas vezes, como os ciclos políticos são curtos, não é? 4, 5 anos, e depois já sempre uma voragem no final dos mandatos dos representantes estarem focados nas suas campanhas. Portanto, temos que ter este horizonte de longo prazo como um objetivo para garantir a estabilidade que hoje parece que vivemos um pouco numa certa incerteza. Por isso, esta é uma das coisas que eu acho que era importante e que também dá aqui este lado geracional e que a Comissão Europeia, por exemplo, tem investido bastante nessa dimensão, mas eu acho que também há responsabilidade da parte do Parlamento em agir em conformidade. Certo, eu acho que aqui tocaste em 2 pontos muito importantes, que é primeiro a perspectiva a longo prazo de futuro, não é? Sim. De olhar para o impacto, e isso para mim remete-me logo para a questão de resiliência, que eu acho que deve ser um ponto fulcral naquilo que é o trabalho da União Europeia e que talvez seja uma coisa que lá em casa, quem nos está a ouvir e a ver, não percebem muito bem, se calhar o impacto daquilo que uma política hoje em dia poderá ter daqui a uns anos, na construção da resiliência? Por exemplo, um outro exemplo muito ilustrativo, a emissão de dívida pública. Falamos sempre dívida pública, vai ser paga pelas gerações que vêm a seguir. Então vamos fazer uma avaliação desse impacto. Vamos tentar perceber o que é que daqui a 20, 30, 40 anos, o que é que as novas gerações vão pedir antes de decidirmos, se calhar pode haver outros recursos que podemos tomar para suprir a necessidade da emissão dessa dívida. Estou aqui a especular. Mas eu acho que isto é algo que devemos pensar, porque há de facto um impacto, e como dizia, não é só um impacto para as novas gerações, é um impacto para as pessoas, para as gerações, porque há reformas para pagar, há acesso a cuidados de saúde para pagar, há um orçamento do Estado anual, há um orçamento europeu, enfim. Estas coisas têm que ser tidas em conta e, portanto, eu acho que... Mas isto é uma coisa mais específica que eu acho que podia fazer sentido do ponto de vista de uma reforma institucional. Sim, sim. E acho que outro ponto que também tocaste é a questão da avaliação. E por isso mesmo eu queria fazer-te uma pergunta que é: qual é o balanço que tu fazes dos últimos anos aqui do teu mandato em Bruxelas e o que é que tu esperas que seja discutido nos próximos meses, agora até às eleições europeias, que é realmente importante para os jovens e para quem nos acompanha aqui na União de Facto realmente perceba? Eu faço um balanço muito positivo, não só pela legislação em que tive a oportunidade de trabalhar,
mas também pelas pessoas que fui encontrando e, sobretudo, pela aprendizagem que estes 5 anos foram, ainda por cima, num contexto bastante difícil, com uma pandemia pelo meio. Eu gostava só de recordar, quem nos está a ouvir, que nós tomámos posse em julho de 2019, depois houve um período, um hiato das férias do verão, voltámos em setembro e, entretanto, em fevereiro de 2020 tínhamos uma pandemia. Sim. Que nos obrigou a ficar em casa, o que significa que para as pessoas, para os parlamentares que iniciavam um primeiro mandato, como era o meu caso, de repente estávamos em casa e aquele processo normal de integração, de criarmos relações com os nossos colegas do grupo político de que fazemos parte, mas também entre grupos políticos, não aconteceu. E eu acho que, de certa forma, também terá contribuído essa circunstância para alguma crispação parlamentar que existiu ao longo destes anos, mas que eu acho que, apesar de tudo, no fundamental, houve capacidade de compromisso, e eu gostava de dizer isto, que eu sempre olhei para o Parlamento Europeu como a casa do compromisso, e apesar dessa tensão ou dessa crispação, foi sempre possível conseguirmos avançar naquilo que era prioritário, e o ambiente foi um desses exemplos. Eu diria que o combate à corrupção também. Eu tive a oportunidade de trabalhar na diretiva de combate às empresas de fachada, portanto, garantir que nós temos um enquadramento legal que combate eficazmente aquelas empresas que operam com vista a vantagens fiscais e que depois fogem ao fisco. Nós demos resposta a isso para que haja uma maior capacidade das autoridades e da capacidade de determinadas empresas funcionarem dentro das fronteiras europeias. A oportunidade também de trabalhar sobre temas como a blockchain, o MBWay europeu, que será agora votado na próxima semana e que eu acho que também é uma boa notícia, porque nós podemos utilizar o sistema, no caso português utilizamos o MBWay, mas que também o possamos utilizar noutros países da Europa. Está um impacto muito concreto. É um impacto muito concreto e que facilita muito. Se calhar é óbvio que todos os portugueses não o utilizam diariamente em transações internacionais, mas quando o fizerem vão notar, bem, não têm que se preocupar em terem outro tipo de serviço, e eu acho que isso é de facto muito positivo. E depois todos os elementos que contribuíram ou que vão contribuir para a descarbonização da economia são fundamentais. Por exemplo, na alimentação, na saúde, reforçámos, por causa da pandemia, maior coordenação na saúde, o que vai permitir uma maior articulação entre Estados-membros e estarmos mais preparados para quando houver uma situação semelhante à pandemia da Covid-19 por que passámos. Por exemplo, a barragem do Alqueva. As pessoas, é um exemplo muito concreto da importância que a União Europeia teve no passado, porque sem a União Europeia não teria sido possível a construção e a armazenagem de água tão necessária para aquela região portuguesa. Portanto, eu estou muito satisfeita com aquilo que nós podemos fazer. Às vezes é um bocadinho ingrato porque parece que não produz efeitos logo, mas Exato. esses efeitos existem, e é essa a mensagem que eu quero passar às pessoas também. Aliás, a minha estratégia, mesmo nas redes sociais, foi sempre numa lógica de irmos explicando aquilo que estamos a fazer e porque é que produz resultados e porque é que é importante na vida das pessoas, uma comunicação muito próxima. Local, não é? Mas é isso, mas era isso que eu queria dizer. A União Europeia tem de facto uma presença desde que nos levantamos até nos deitarmos nas nossas vidas, e muitas vezes até negligenciamos um bocadinho, também muito por culpa, e isto é preciso dizer-se, dos governos nacionais, e que têm uma tendência tremenda em nacionalizar os méritos e criticar a União Europeia. A culpa de Bruxelas. A culpa típica culpa de Bruxelas, mas que eu acho que depois tem um impacto negativo na percepção que as pessoas têm e que as leva eventualmente depois a escolher a abstenção, por exemplo, num contexto de eleições europeias. Mas faço um balanço muito positivo, muito gratificante.
tem sido uma responsabilidade tremenda portanto, a minha avaliação agora é uma avaliação muito positiva da minha participação nesta construção europeia. E o que é que tem que estar na mesa nos próximos meses? Bom, eu, sendo presidente da Juventude do PPE, há temas que são transversais de país para país. Um deles é a questão da habitação. A habitação é uma questão de competência nacional, portanto são os governos nacionais que têm essa responsabilidade, mas acho que há aqui um elemento em que deve haver algum debate, alguma consideração sobre esta temática, porque afeta de facto os mais jovens. As questões relacionadas com a competitividade, com os salários, com o crescimento económico, portanto, acho que vão ser temas dominantes nos próximos 5 anos. A afirmação europeia nesse contexto. A inteligência artificial, nós não falamos muito sobre inteligência artificial, eu não ouço muito os governos nacionais a falarem sobre isso, e é pena porque estamos a falar de um tema que vai ter um impacto na sociedade. Não é só na economia, é na sociedade, é na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Tal e qual. E acho que é muito importante. Está a ser, aliás, já houve iniciativas, o AI Act, da parte da Comissão Europeia, que também é muito importante, dá regras mais claras na utilização de inteligência artificial. Diria que também a questão da segurança alimentar, a importância da agricultura por essa ótica. Nós estamos num contexto político, geopolítico muito difícil. Temos uma guerra às portas da Europa, temos uma guerra no Médio Oriente, para não falar em muitas outras guerras ou conflitos que neste momento têm um contexto mais regional ou local, mas que rapidamente se podem tornar de alcance internacional. E, portanto, parece-me que a questão da segurança alimentar também tem aqui um ponto importante, e não esquecendo os protestos que foram dos agricultores. Portanto, temos que encontrar aqui também, novamente, um equilíbrio, porque de facto não faz muito sentido que estejamos a importar produtos alimentares que não cumprem os estándares europeus e importamos a preço mais baixo. E, portanto, isso é de uma grande injustiça, é uma das reivindicações dos agricultores, mas está também inserido neste contexto geopolítico. E depois continuar a nossa caminhada da descarbonização da economia, na luta pelas alterações climáticas. Acho que são aqui temas fundamentais. Dar aqui um último apontamento, porque isto já foi um tema nas últimas eleições europeias, que o PSD inclusivamente tinha proposto, relacionado com a demografia. Eu creio que fazia sentido uma cimeira sobre uma cimeira para a demografia, uma cimeira europeia, porque é um problema, é mais expressivo em alguns países do que outros, mas é um problema também ele transversal e que tem um impacto muito grande, até mesmo no acesso, na disponibilidade de mão de obra. Vemos isso, por exemplo, em Portugal, tem havido grandes dificuldades, mas eu acho que devia haver um debate sobre esta temática, porque é algo que terá um impacto a prazo, e Portugal, em particular, é um dos países mais envelhecidos do mundo, e para o qual há vários desafios que vamos ter que enfrentar, e, portanto, eu acho que fazia sentido Portugal liderar essa discussão. E acho que é uma coisa que não diz tanto diretamente ou não tem um impacto na carteira, no mês, mas é algo que vai ter profundas consequências na nossa sociedade, na sociedade portuguesa. Fica aqui a sugestão, o desafio. Obrigada, Lídia, foi um gosto enorme falar contigo. Todas as semanas, um olhar crítico, informativo e simplificado, como eu gosto de dizer, sem tretas e sem gravata, aqui na União de Facto. Obrigada. União de Facto.